Prepara. Ok. Olá! Sejam bem-vindos a mais um projeto do CRCRN. E hoje nós vamos iniciar esse projeto belíssimo chamado Se Vira nos 30, com o nosso convidado super especial. Sejam bem-vindos a mais um projeto do CRCRN. Otton. E hoje Tá tendo... Teu áudio. Só um minuto que está vazando o áudio aqui. E eu estou fechando aqui no... só um minuto que está vazando o áudio aqui. Eu estou fechando aqui. Você abriu em algum momento? Tem alguma coisa do YouTube aberta aí para você? Não. Não, aqui só tenho a apresentação. Você abriu Só tem a apresentação e aqui, o Zoom. Eu estou com outro computador ligado aqui, tá certo? Mas não tem nada, só está ligado mesmo normal aqui com a apresentação ao lado, só como apoio, mas não tem nada ligado, não. Que maluquice. Deixa eu ver. Descobri a maluquice agora. Tá vazando o áudio. O que é que acontece? Existe um delay de alguns segundos. Então, para eu não ficar doida, todas as janelas do YouTube elas ficam travadas, ficam fechadas, o áudio. Porque senão eu falo e na sequência já escuto, e aí daqui a pouco vira o samba do crioulo doido. Verdade. A gente vai iniciar de novo, não se preocupe. O vídeo ele vai estar completo na íntegra, mas antes da gente liberar, a gente vai fazer os cortes. Perfeito. Sorria. Olá, sejam bem-vindos a mais um projeto do CRCRN. Hoje nós estamos abrindo a nossa casa para apresentar o projeto Se Vira nos 30. Pois é, pessoal, esse projeto ele é completamente voltado para a legislação profissional aplicada. E para esse primeiro vídeo de abertura, nós temos a honra de receber o nosso querido fiscal, Otton Bezerra, e o tema de hoje é Decore, tá? Então, vamos aproveitar e vamos tirar todas as nossas dúvidas. Peguem a caneta e o papel e façam todas as observações necessárias, tá bom? Otton, é contigo, meu amigo. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à nossa vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Radna, né, pelo convite, e dizer que é uma honra estar participando deste projeto, que, na verdade, é um projeto que está alinhado, está voltado às rotinas de fiscalização, né, e dentre essas palestras que, inclusive, o Conselho já proferiu presencialmente. Então, assim, é um tema bastante corriqueiro, nós recebemos bastante demandas nesse sentido, e nada melhor do que trazer esse tema à tona e deixar disponível para os senhores aqui através da plataforma do YouTube. Tá ok? Quero dizer que, assim, é um projeto que visa primordialmente que os profissionais da contabilidade tenham acesso rápido àquelas dúvidas que eles, porventura, venham ter, né? Que hajam durante o exercício da profissão e que possam
ter essas dúvidas sanadas de forma rápida e a qualquer momento, né? Uma vez que vai estar disponível no YouTube, como já foi falado, ok? Então, assim, quero mais uma vez agradecer, dar as boas-vindas e vamos começar a nossa apresentação, né, com o tema Decore. Vamos lá. É contigo, viu, Otton? Vamos lá. Nesse primeiro slide, né, temos aqui a promessa, digamos assim, né, a visão da gestão 2020-2021, né? Onde houver negócio, haverá um profissional de contabilidade. E vamos, como já foi falado, o projeto se vira nos 30, né, e o tema Decore. A nossa coordenação de fiscalização, ela tem como nosso vice-presidente o senhor Adalto José de Carvalho Filho, técnico de contabilidade, né, auditor aposentado da Receita Federal, nossa coordenadora Catilene Casimiro e os fiscais, o corpo de fiscais, né, o fiscal Alessandro, a fiscal Milena, eu e o fiscal Rodolfo. Né? Vocês terão a honra também de ter alguns deles apresentando também outros temas bastante discutidos na fiscalização e algumas palestras que são proferidas, inclusive, pelo interior do Estado. Né? Bom, esse tema Decore, ele está amparado, né, pelo Decreto-Lei 9295, né, e a Lei 12249, que fez algumas alterações em cima desse decreto. Né? O Código de Ética do Profissional, que houve, inclusive, agora uma reedição, tá, ok? A resolução que está em vigor relativa à Decore, que é a 1364, de 2011, e a resolução 1370 de 2011, que é o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade. Vamos lá. Decore. Aí vem aqui o primeiro questionamento. O que é e a quem se destina a declaração comprobatória de percepção de rendimentos conforme a resolução 1364 de 2011? Essa questão ela é bastante corriqueira na nossa fiscalização. Porque conforme o artigo 1º, que está aqui em evidência, essa declaratória ela é emitida a pessoas físicas, né? Então, muitas vezes nós recebemos algumas demandas na fiscalização, nos questionando se é possível emitir decore a pessoa jurídica. Não, não é possível. A decore ela é específica para fazer prova sobre percepção de rendimento de pessoas físicas, tá certo? Até porque a pessoa jurídica ela tem outros meios de comprovação junto a instituições financeiras, por uma questão de busca de financiamento, alguma coisa desse tipo, tem outros meios para comprovar através, inclusive, dos seus índices, né? Então, assim, esse documento é específico para pessoas físicas, ok? Inclusive, aqui eu vou compartilhar para alguns que não conhecem, porque muita gente ainda não faz uso de decore e, conforme eu tenho atendido alguns profissionais, eles não fizeram uso e, inclusive, nunca emitiram decore. Então, assim, aqui nesse anexo 1 é um modelo, né, de como é impressa a decore, tá ok? Mas vou deixar aqui, por enquanto, para um segundo plano. Em relação à decore, desde 2011, ela passou a ser totalmente no formato online, né? E, a partir de 16 de maio de 2016, houve uma nova alteração em que foi necessário acrescentar no ato da emissão da decore, realização do upload de toda a documentação que serviu de base legal, tá ok? Então, hoje, se você vai emitir uma decore, além de você estar lá preenchendo as informações relativas ao beneficiário, ao destinatário, né, a questão da natureza, da renda e tudo, toda a documentação que foi utilizada para a emissão dessa decore, ela precisa estar em formato digital para ser anexada no ato da emissão, ok? Isso é uma informação bastante importante, né?
conforme já foi dito, ela é emitida via internet e tem um prazo de 90 dias. Né? Você emitiu a DECORE, ela tem 90 dias de validade. Aqui eu trouxe um pouco para os iniciantes, né? Conforme eu falei, alguns profissionais são iniciantes na emissão do DECORE, nunca emitiram. Então, assim, em primeiro lugar, antes de emitir a DECORE, isso eu estou falando agora para quem nunca emitiu, tá certo? Em primeiro lugar, entrar em contato com o CRC para que seja emitido um termo de responsabilidade para a emissão da DECORE em seu nome, é assinado, e a partir dessa assinatura o sistema vai ser liberado. Porém, nesse caso ainda faz jus de algumas necessidades. Quais são elas? A necessidade de certificado digital modelo A3, tá certo? Configuração do seu computador e baixar a extensão ICP Bravo, que inclusive lá na própria página do CRC tem que estar disponível essas informações com o manual de instruções, tá certo? Para uso daqueles iniciantes, daquelas pessoas que nunca emitiram DECORE, tá ok? Então, aqui na página do CRC, logo de cara você vai encontrar na aba Serviços em destaque, o campo DECORE, boletos e certidões. Clica nesse campo e, na sequência, DECORE eletrônico, que já vai ser direcionado ao sistema propriamente dito, tá ok? Uma questão, já pode ser iniciada essa emissão através do certificado digital, porque lá tem a opção de você entrar com o seu CPF e a senha que você utiliza para os serviços internos do Conselho, mas o ideal, e eu aconselho que vocês já entrem com as informações do certificado digital, ok? Otton, em caso de emissão de uma DECORE, eu emito a DECORE e após a emissão eu verifico que tem algum erro de forma, né? E aí eu posso cancelar essa DECORE? Olha só, Radna, nós, inclusive aqui na apresentação, eu tenho aqui no parágrafo 1º essa questão de, inclusive, daquelas DECOREs canceladas. O que é isso? O Conselho pode fiscalizar essas canceladas, mas nessa pergunta específica que você fez, ela não existe um cancelamento propriamente dito da DECORE, tá certo? Não tem como você chegar lá e cancelar a DECORE. O que ocorre é o seguinte, você emitiu a DECORE e houve algum problema na emissão, seja de ordem da natureza ou relativo ao rendimento, ou então até o próprio documento que foi utilizado do beneficiário, que houve algum erro de digitação. Então, assim, você pode, através daquele número da DECORE, né, o código de verificação dela, você pode pesquisar essa DECORE nas DECOREs emitidas, que você emitiu, tá certo? E chegar lá, ao final, no rodapé da DECORE, tem um campo justificativa de erro, tá certo? Então, você não cancela, você faz uma justificativa por algum erro, né, que ocorreu durante a emissão, tá ok? Então, o que acontece? Essa justificativa vai ficar acostada à DECORE, juntamente com a documentação, isso é importante, juntamente com a documentação que serviu como base. Não é porque ela teve essa justificativa de erro que vai ficar lá de qualquer forma. Não. Vai ter a DECORE, a justificativa de erro anexada, comprovada junto a ela, e junto a essa documentação, toda a documentação que serviu como base, tá ok? Fiz a justificativa de erro e vou emitir uma nova DECORE só por conta de alguns centavos. Não tem problema. Fica a mesma orientação. Pega a DECORE, justifica o erro e anexa a documentação. Faz a nova DECORE, aí agora com os dados corretos, e anexa. Vamos lá. Aqui, conforme eu já falei, no artigo 4º, né, fica condicionada a realização de upload efetuado eletronicamente de toda a documentação que serviu de lastro. Aquilo que eu falei, né? A partir do momento que você está emitindo a DECORE, você já tem que ter toda essa documentação em mãos, ok? Um dos questionamentos que ocorrem, e até que já ocorreram nos modos antigos de emissão de DECORE,
por exemplo, ela passou a ser online, mas não era necessária anexar essa documentação. Então, o profissional fazia o quê? Emitia decore, por exemplo, se era necessário o beneficiário pagar um DARF, né, que aquela decore superou o limite de isenção de imposto de renda. Então, ele emitia primeiro a decore e entregava esse DARF ao beneficiário para que ele pagasse e depois trouxesse essa informação. Não. Neste momento, agora, quer dizer, na verdade, anteriormente, essa prática já não era correta, porque você tem que ter tudo em mãos para emissão da decore, tá certo? Então, essa questão de realização do upload vem obrigar que o profissional tenha tudo em mãos antes da emissão. Ok? Otton, antes de você prosseguir, eu tenho mais uma pergunta. A gente sabe que essa emissão de decore hoje ela é eletrônica, e a gente sabe que às vezes a gente passa por oscilações de internet e algumas situações em relação a essa conexão. Caso eu esteja no meio da emissão dessa decore e venha a ocorrer algum problema, né, de natureza de internet, e eu perca essa conexão, como é que eu faço para retomar esse preenchimento? Eu retomo o mesmo preenchimento ou eu tenho que iniciar uma nova emissão? Boa pergunta, Radna. O que ocorre é o seguinte: a partir do momento que você já está logado no sistema da Decore, né, verifique, né, se já houve a inserção do número da Decore. O que é isso? Né? Se já gerou aquele número para aquela Decore. Se já gerou aquela numeração, aquele código de verificação, eu oriento que o profissional, mesmo que não tenha finalizado ainda a Decore, já anote esse número. Por quê? Numa situação como esta que você trouxe agora, Rádio, o que acontece? Você está no meio das informações e, de repente, houve uma queda de energia, você não tem um no-break, enfim, apagou e você retomou. Quando você vai verificar essas informações, você tem que ter o código de verificação lá nas decores emitidas por você. Muitas vezes, né, e eu acredito que, por esse motivo específico que você está falando, essa decore ainda não foi gerada. Tá certo? Então, não há possibilidade de o profissional retomar essas informações que estavam sendo feitas. Por quê? Porque ainda muito provavelmente não foi gerado o código de verificação da decore. Se já foi gerado esse código, como eu falei, precisa que o profissional anote, eu oriento que o profissional anote já esse número, porque numa situação dessa, ele vai lá e consulta por decores emitidas. Então, ele vai pedir o código de verificação, o número da decore. Então, você vai colocar esse número e vai dar o OK. Se toda a documentação, se toda a informação já foi salva, já vai aparecer para você. Se não, você vai ter que começar tudo do início, tá certo? Mas uma observação que eu faço é anotar esse número da decore, esse código de verificação que já pode ser gerado. Por que eu estou dizendo que já pode ser gerado? Porque é o seguinte, como nós fiscais não temos acesso ao sistema, nós não emitimos decore, a gente passa as orientações de acordo com o que está estabelecido no manual de orientações. E lá no manual de orientações, ele não traz especificamente uma situação desse tipo. Tá ok? Então, assim, nós não emitimos decore, então eu particularmente, não tenho como saber especificamente se essa documentação vai estar disponível a partir do momento que você já consulta. Eu estou trazendo uma situação hipotética que pode ocorrer, tá ok? Mas já deixo aqui a orientação. Gerou o código de verificação, anote esse código, que aí você pode fazer uso do código e verificar se aquilo tudo já foi salvo ou não. Tá ok? Vamos adiante. Essa questão da justificativa de erro é importante ter a documentação. Por quê? Porque o conselho ele também fiscaliza essas decores canceladas, né? Elas canceladas entre aspas, tá ok? Que tem a justificativa de erro. Vamos lá. E aqui no parágrafo 4º, né, é uma orientação aos profissionais que mesmo, vamos lá, isso aqui é importante. Como hoje tudo é online, existe um banco de dados, você pode consultar a qualquer momento as decores emitidas
por vocês dentro do sistema, mas que o Conselho Federal orienta que essa documentação que serviu como base, a DECORE, elas fiquem arquivadas com o profissional, arquivadas de forma física, ok? Porque pode acontecer algum problema de ordem de tecnologia, da informação, esses dados forem perdidos e você tem essa base arquivada com vocês para efeitos de comprovação. Não só da fiscalização, mas por alguns questionamentos, né? Até mesmo as instituições financeiras que os beneficiários utilizam para angariar algum empréstimo, algum financiamento, né? Elas podem fazer o questionamento ao contador e vocês têm essa documentação fácil acesso, tá ok? Vamos lá. O que a declaração comprobatória de percepção de rendimentos deve evidenciar? A DECORE deverá evidenciar o rendimento auferido e ter relação com o período a que se refere. O que isso quer dizer? Deve evidenciar o rendimento auferido. Existem alguns questionamentos em relação aos profissionais, que é o seguinte: um beneficiário dele tem lá uma renda apenas um salário. Aí o que isso quer dizer? Não, é porque lá na instituição o banco pediu para que eu fizesse dessa forma. Não. O banco, ele não é detentor dessa informação. A informação tem que ser repassada pelo profissional pelo todo. Ele tem um rendimento de 5 mil, você vai colocar 5 mil. Não é porque ele ofere, né, tem esse rendimento de 5 mil que você pode colocar menos. Não, você tem que colocar pelo todo, tá certo? E ter relação com o período que se refere. Ele oferece esses 5 mil em 10 dias. Pronto. Você vai dizer que foi em relação a esses 10 dias. Que é justamente isso que tem aqui no próximo slide. Exemplo que eu trago aqui é essa questão da declaração de imposto de renda, que ela é bastante corriqueira. Os profissionais, vocês têm tido algumas dúvidas nesse sentido. Por quê? Porque a declaração de imposto de renda, ela é referente ao exercício anterior. Okay? Se agora nós temos o exercício, a declaração de imposto de renda é o ano calendário 2009 e o exercício que você está realizando essa declaração é o exercício 2020. Então, ela só pode ser emitida, a DECORE só pode ser emitida em relação à declaração de imposto de renda ao período relativo ao exercício de 2019. Aliás, eu falei 2009, não, 2019. Tá ok? Então, assim, se for qualquer informação relativa ao período em curso, ao exercício em curso, que seja 2020, a declaração de imposto de renda não será possível. Se de repente a instituição disser, eu quero uma DECORE relativa aos últimos 6 meses de 2019. Então, o profissional pode fazer uso da declaração de imposto de renda para emitir essa DECORE, tá certo? Se já é a partir de janeiro de 2020 aos dias atuais, então, assim, o profissional não deverá fazer uso da declaração de imposto de renda, até porque essa declaração de imposto de renda só será feita em 2021. Ok? Perfeito. Otton, tem algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeira pergunta. Com relação à declaração de imposto de renda, tendo ela como documento comprobatório da DECORE, apenas ela é suficiente ou eu preciso de algum outro documento a mais que me dê lastro para a emissão dessa DECORE? Bom, Radna, em relação a essa pergunta, se a DECORE ela for especificamente em relação à declaração de imposto de renda, como eu falei, o exercício anterior, ok? Deixar isso bem claro. De janeiro de 2020 até os dias atuais, a declaração de imposto de renda não será possível. Ela é possível de janeiro de 2019 a dezembro de 2019. Só a declaração, só as informações que estão na declaração de imposto de renda são necessárias, tá certo? Como natureza que foi utilizada a declaração de imposto de renda. Se, de repente,
na DECORE, profissional ou beneficiário, tiver uma outra renda, vamos supor que ele tenha aqui essa declaração de imposto de renda, mas também ele seja um prestador de serviço, ele pode fazer uso da natureza 5, que é o prestador de serviço ou comissões. Pode ser somada essa informação, tá certo? Mas cada natureza, no caso que eu estou falando é natureza, lá no anexo 2, que eu vou mostrar daqui a pouco, cada natureza tem a documentação que é necessária para cada uma delas, tá certo? Mas, assim, se eu puder juntar a natureza 1 com a natureza 3, com quaisquer outras naturezas, isso é possível, para ter um rendimento maior, ter um valor maior na DECORE, isso é possível. Mas, como eu estou falando, cada natureza com a sua documentação específica. E, nesse caso, da declaração de imposto de renda, só a declaração, basta apenas a declaração de imposto de renda para ser prova, tá ok? Vamos lá. Responsabilidade pela emissão da declaração comprobatória de percepção de rendimentos. Isso daqui é notório que é do contador e do técnico, né? É o profissional responsável por essa emissão, tá certo? Então, não adianta dizer que, como já houve algumas, lá na fiscalização nós recebemos algumas demandas nesse sentido. Nós recebemos aqui uma declaração que foi me entregue por um economista. Não existe. Ele fez alguma situação aí equivocada. A declaração de percepção de rendimentos é exclusiva do contador e do técnico. Ok? Como eu já havia falado, é através da certificação digital, né? Modelo A3, tá certo? Por que do modelo A3? Porque a partir de 16 de maio de 2016, essas informações que os senhores prestam para os beneficiários, elas ficam no banco de dados do CFC, disponível aos seus regionais, e também é compartilhada com a Receita Federal. E por esse motivo, por ser compartilhada com a Receita Federal, é que foi obrigatório a utilização do certificado digital A3. Vamos lá, muitas vezes a gente recebe também alguns questionamentos nesse sentido. Eu estou com algum débito no conselho e, por algum motivo, eu precisei emitir DECORE e eu tive que pagar às pressas esse débito, né, para poder liberar o meu acesso. O que eu oriento, né? O profissional, ele, primordialmente, né, se possível, tem que estar com as suas obrigações em dia, por quê? Já houve casos de situações, digamos, até vexatórias, porque o profissional fez aquele pagamento que tinha um débito, né? Que havia o débito, e queria que aquilo ali fosse liberado de imediato. Isso não é possível, pessoal, tá certo? Porque o sistema hoje ele é compartilhado com a base de dados do CFC, com a base de dados da Receita Federal. Então, ele tem um prazo, né, de até 72 horas para ser liberado. De até 72 horas. Não quer dizer que ele vai demorar esses 3 dias. Pode ser liberado no outro dia, por alguma atualização do sistema feito no servidor federal, já pode ser liberado depois de 2, 3 horas da emissão do pagamento do débito, entendeu? Então, assim, fez o pagamento, tem que ter um pouco de paciência para que haja a devida regularização, ok? E aqui no parágrafo 2º, isso aqui está mais que claro que profissional com registro baixado ou suspenso não é possível, não tem como emitir DECORE, tá certo? Até porque para emissão de DECORE tem que estar com o cadastro ativo e regular no conselho, ok? No conselho de sua jurisdição. Deixar isso bem claro, porque como a ferramenta vai estar disponível, essa apresentação vai estar disponível no YouTube, né? Pode ser que haja alguns profissionais de outros regionais depois tendo acesso a essa apresentação, ok? Documentação restrita, vejam bem, que está aí bem em destaque, documentação restrita, que serve para fundamentar a emissão da declaração de percepção de rendimentos, né, de acordo com a natureza, aquilo que eu falei agora há pouco, né, de cada rendimento.
A DECOR deverá estar fundamentada somente nos registros do livro caixa, aliás, livro diário, ou em documentos autênticos, definidos no anexo 2 desta resolução. Por que ele fala essa questão somente no livro diário? Ou, que é uma segunda opção, em documentos autênticos. Porque, assim, primordialmente, o profissional da contabilidade deverá fazer uso da emissão da DECOR aos seus clientes que já têm uma escrituração contábil regular, e por essa questão, o profissional tem acesso ao livro diário, a toda a escrituração, então ele pode fazer uso da emissão da DECOR através desta natureza, né? Através do livro diário, porque seria o mais fiel possível. Mas, como ele diz aqui, ou em documentos autênticos. Por que sem documentos autênticos? Porque pode aparecer no seu escritório clientes avulsos. Que seriam clientes avulsos? Pessoas que, por indicação de outras pessoas, chegaram no seu escritório, eu preciso emitir um DECOR, eu fui indicada por onde tal, que o senhor realiza essa emissão, tá certo? Então, assim, por esse motivo é que há as outras naturezas para a emissão do DECOR, tá certo? E toda essa documentação, eu ratifico aqui, ela é taxativa. Né? O que seria isso? É apenas aquilo que está descrito lá no anexo 2, que eu vou mostrar agora um pouco para os senhores, tá certo? Vamos lá. Esse anexo 2 da resolução, quem tiver essa curiosidade, pode baixar essa resolução, a 1364/2011, né? E tem lá todas essas informações que eu estou falando aqui, tá ok? Já lembrando que a partir de janeiro de 2021, há uma nova resolução que entrará em vigor. Ela já foi editada, tem algumas modificações, então, assim, eu já sugiro que os profissionais aqui que tiverem interesse, já baixem essa resolução também. É a 1592, tá certo? De 2020. Ela já traz algumas modificações em relação a essa resolução aqui que está em vigor, que é a 1364, ok? Mas até 31 de dezembro, agora de 2020, esta resolução que estou apresentando aqui para os senhores, ela está em vigor. Então, temos aqui, ó, aquilo que eu falei agora há pouco. Natureza. O que seriam as naturezas? Natureza está aqui. 1. Retirada de prolabore. Essa é uma natureza. 2. Distribuição de lucros. Outra natureza. 3. Honorários. Então, para cada natureza dessa, tem a Licença, documentação específica. Otton, Pois não não. está aparecendo o arquivo. Você vai ter que encerrar o compartilhamento e compartilhar novamente. Deixa eu ver aqui. Apareceu. Apareceu para você? Pronto, perfeito, está excelente agora. O que eu estava falando, né? Você chegou a ouvir tudo que eu falei, né, Radna? Aos profissionais. Isso, a gente só não estava conseguindo ver o anexo. Pronto. Vamos lá. Em relação ao que eu falei, as naturezas, né, nós temos aqui, na natureza 1, retirada de prolabore. Natureza 2, distribuição de lucros. Natureza 3, honorários, né, profissionais liberais e autônomos. Esses aqui que estão pontuados, que estão numerados, eles são todas as naturezas, disponíveis para a emissão de DECOR. E vocês percebem que cada natureza dessa tem a documentação específica, e esse aqui é um rol taxativo, tem que ser seguido isso daqui, tá certo? Vocês percebam que aqui no 4, atividades rurais, escrituração no livro diário ou escrituração no livro caixa e DARF do imposto de renda, tá certo? Ou seja, essa situação, ou essa. Então, assim, ele dá situações para que vocês possam enquadrar a documentação apresentada pelos beneficiários. Ok? Otton, com relação aos prestadores de serviço que, na verdade, os prestadores de serviço não, né? Aos empresários que são enquadrados como MEI,
né? Como é que seria essa fundamentação, visto que eles não têm a obrigatoriedade de manter a escrituração contábil regular? Que documentos eles usariam para fazer essa comprovação? Pronto. Em relação ao MEI, também existe uma natureza específica para ele. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Voltou. Em relação ao MEI, existem algumas particularidades. Consegue ver, né? Encerre o compartilhamento e compartilhe novamente. Conseguiu? Está conseguindo ver? Para nós, está visível os slides com a apresentação da resolução. A resolução não está em nossa tela. Caiu a conexão, foi isso? Uma pequena queda, mas não se preocupe. Você compartilha para nós o PDF com a legislação? Sim. Consegue ver esse slide? Consigo sim. Está em nossa tela. Vamos lá. Vou acessar aqui o anexo 2 para tirar essa sua dúvida. Chegou? Ok. Não. Nesse caso, ele abriu um PDF no seu computador. Então, você vai encerrar o compartilhamento e compartilhar de novo a tela, mas a tela que você vai escolher para compartilhar é a do PDF. É que ela já está... Já está aberta? Que eu já faço o link direto com ela. Eu não, entendeu? Eu não... Mas ela abre uma outra tela. Aí... Não, Otton. Não se preocupe. Conseguiu? Você vai... Não. Não. Você vai encerrar esse compartilhamento e você vai compartilhar o PDF, tá? O que é que acontece? Okay. Na hora que você abre... Pronto? Enquanto isso, eu posso te fazer outra pergunta? Sim, pode, sim. Otton, na hora de emitir essa decore, deverá ser considerado o valor bruto ou o valor líquido do rendimento? Radna, justamente aquilo que eu já falei agora há pouco. Rendimento bruto, valor total. Tá certo? Perfeito. Pelo valor total. Por quê? Isso pode configurar como é que eu posso dizer? Assim, uma omissão, né? Uma omissão de renda. E como essa informação ela é compartilhada com a Receita Federal, então, lá na frente pode haver um problema ao beneficiário e por corresponsabilidade ao profissional da contabilidade. Perfeito. Ok? Vou tentar puxar o PDF agora.
Ah, agora está aqui. Chegou? Chegou. Vamos lá. Em relação ao MEI, que você fez o questionamento, né, nós temos aqui natureza 10. Estão vendo aqui? Está vendo? Microempreendedor individual. Para ele, o profissional da contabilidade tem essas opções, tá certo? Tem essas 4 opções aí, que é a escrituração do livro diário, né? Se ele faz a escrituração regular, lembrando que o MEI está desobrigado, é o único porte, né, digamos assim, que está desobrigado a escrituração contábil. Eu até vou tirar aqui vou fazer um esclarecimento, porque assim muita gente, eu sou de simples, tal, eu sou microempresa, sou empresa de pequeno porte, mas sou do simples, não sou obrigado. Não, não é isso. O único que está desobrigado a não ter uma escrituração contábil regular é o MEI. EPP, ME, por ser do simples, não é assim. Tem que ter escrituração contábil regular de forma simplificada, certo? Então, para o microempreendedor individual, nós temos aí a questão da escrituração no livro diário, se faz a escrituração contábil regular, ok? Ou escrituração no livro caixa. Esse livro caixa tem que estar fundamentado direitinho, com termo de abertura e encerramento, assinado pelo profissional da contabilidade, com as identificações do profissional da contabilidade, lembrando que nome completo, categoria profissional, número de registro, tá, ok? E pelo empresário. Essa terceira opção aqui, se ele faz uso de emissão de notas fiscais, você pode fazer a declaração de percepção de rendimentos para ele através das cópias de notas fiscais emitidas, né? Você faz o somatório, como eu já falei, pelo total, tá certo? Do período do dia 1º ao dia 20 do mês de setembro, exemplo, desse período que está em curso, vamos dizer assim, eu tenho X em relação ao valor de notas fiscais emitidas. Você pode fazer em relação ao dia 1º de setembro ao dia 20 de setembro, por exemplo, tá certo? Você tem esse quantitativo de notas fiscais emitidas. Você pode fazer uso da escrituração dessa emissão da Decore por esse valor total, tá certo? E se, por exemplo, para ele, se ele basta um rendimento inferior ou igual a um salário mínimo, então basta o DAS com a comprovação da emissão, ok? Então, assim, se o valor é inferior ou igual ao salário mínimo, basta que seja utilizado o DAS, ok? E se for outra situação que precisa aí de um valor mais alto, aí você tem essas outras 3 anteriores, ok? Retomando a nossa apresentação. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Eu também coloquei aqui, nessa apresentação, além dessas informações relativas ao anexo 1 e anexo 2, está conseguindo ver, né? Errado aí agora? Tudo ok? Sim, tá perfeito, Otton. Eu coloquei esse link aqui, que ele direciona, né, ao site do CFC, ok? E lá também tem um rol de vários questionamentos, né? De perguntas frequentes. Eu vou até abrir rapidinho aqui, vamos ver se ele vai direcionar. Está direcionando. Perfeito. Pronto. Pessoal, não, Otton, não está visível. Tem Pessoal, alguma... não se preocupem que esse link vai estar disponível, tá? Abaixo do vídeo, na descrição, vai ter esse link aí para vocês acessarem e conferirem tanto o material da legislação, quanto essas perguntas e respostas do CFC, e qualquer outro que venha a ser, que julgue, que a fiscalização julgue a ser essencial para o seu compreendimento da matéria. Ok. Muito bem esclarecido.
né? Temos algumas situações aqui de ordem tecnológica, mas, enfim, vamos lá. Essa parte aqui, mais voltada às questões, às sanções, né, impostas, né, questões administrativas e autos de infração, situações que são emitidas aos profissionais porque emitem decore dessa declaração sem base na documentação, né? Então, assim, por isso que eu digo, ficar atento na hora da emissão, observar a documentação que está sendo apresentada e fazer de acordo com aquele rol taxativo do anexo 2 que eu já mostrei aqui. Tá ok? Perfeito. É bem comum. Para não incorrer nessas situações de auto-infração. E o Conselho, na verdade, nós não estamos lá para poder querer autuar e tá autuando ninguém. Nós estamos ali para ter as orientações, as dúvidas sanadas e orientar como o profissional deve proceder neste tema específico. Perfeito. Otton, quando o cliente, né, ele procura um contador e que não está de posse dessa documentação comprobatória, qual a melhor orientação que o profissional pode passar em relação a isso? Pronto, olha só. A primeira coisa, o profissional da contabilidade, ele precisa... chegou, como eu falei, você primordialmente emite essa decore ao seu cliente, né, que você já tem contrato, prestação de serviço com ele, faz a escrituração contábil regular, mas chegou um cliente que não é o seu cliente corriqueiro ali do dia a dia, tem o seu contrato, e por indicação chegou ao seu escritório com esse pedido. O que é que eu oriento? Em primeiro lugar, claro, o profissional da contabilidade vai atender esse beneficiário. Em primeiro lugar, ele vai fazer uma espécie de entrevista, né? Uma pesquisa com esse cliente. Porque, assim, saber o que é que ele realmente faz e, com base nisso daí, se utilizando aí no caso do anexo 2, verificar em que natureza daquelas o profissional pode enquadrar este cliente, tá certo? E enquadrando em uma natureza específica, tá certo? Você vai chegar e dizer, por exemplo, vamos supor que o profissional enquadrou aquele beneficiário no prestador de serviço. Então, ele vai ter lá a opção de escrituração do livro diário, do livro caixa, tá certo? E também a questão da nota fiscal de serviço avulsa, tá certo? Então, você pode dizer, ó, você, como prestador de serviço, pode emitir a nota fiscal de serviço avulsa, pagar o ISS e trazer essa documentação para mim. Lembrando, tudo tem que estar em mãos antes da emissão, da confecção da DECORE, ok? Então, ele vai, traz a nota fiscal, né, toda preenchida, já emitida pela prefeitura, com o valor do ISS pago também, esse comprovante pago para você. E se esse valor, essa nota fiscal, superar o limite de isenção de imposto de renda também, aí você vai emitir o DARF, lembrando que é o DARF relativo ao Carnê-Leão, tá certo? Emitir o DARF e, após o pagamento desse DARF, é que você vai fazer essa decore ao beneficiário. Então, lembrando, tudo tem que estar nas suas mãos antes da emissão, certo? Sempre verificar qual a necessidade do cliente, né, daquele beneficiário, e tentar enquadrá-lo em algumas daquelas naturezas. Feito isso, e pedindo, fazendo a orientação de acordo com a documentação específica, é possível a emissão de decoro. Se não houver como enquadrá-lo em algumas daquelas situações, eu oriento o quê? Não emita a decoro. Ok? E em relação a essas combinações legais, nós temos aí os dispositivos que nós utilizamos lá na fiscalização, tá certo? Que, na verdade, nós não queremos penalizar ninguém, mas aqui nós também precisamos deixar claro que o Conselho tem que atuar nesse sentido, onde houver os equívocos, né? Digamos assim. Então, assim, a gente sempre diz também, né? Sem decore, sem base legal, responsabilidade penal. O que é que isso implica? No passado, a decore já foi muito banalizada.
vamos dizer assim, né? Ela era emitida de qualquer jeito, né? Alguns profissionais não respeitavam essa questão da documentação. O que eu oriento, façam de acordo com o que está estabelecido. Por quê? Isso pode causar um problema futuro, porque na hora que você emite um documento desse ao seu cliente, a algum beneficiário, você pode estar beneficiando a pessoa, dando um jeito de beneficiar. Não, eu preciso fazer isso porque é uma pessoa minha, eu quero beneficiar, ok. Beneficiar, tranquilo, mas assim, dentro daquele rol taxativo. Por quê? Os senhores, assinando uma DECORE, serão corresponsáveis por aquelas informações. Se aquele seu cliente for pegar um financiamento e não honrar esse financiamento, essa questão aí pode resvalar no profissional da contabilidade, certo? Tanto a instituição pode acionar na esfera judicial, como também na esfera administrativa, que é o que o Conselho de Contabilidade caiu de novo. Radna. Oi, Otton, estou aqui. Eu acho que deu uma travadinha. Em que ponto? No ponto em que nós estávamos falando a respeito da responsabilidade legal que o profissional de contabilidade assume ao emitir essa DECORE, né? A gente sabe que a assinatura do contador, ela tem um grande peso e no momento em que nós nos colocamos à frente e responsáveis de qualquer situação, nós estamos trazendo um pouco desse peso para a nossa vida. Então, é sempre muito importante que nós tenhamos extremamente responsabilidade sobre qualquer documento que leve o peso da nossa assinatura. Sim, claro, com certeza. Justamente isso que eu estava explicando. Eu não sei até onde vocês conseguiram ouvir, você conseguiu ouvir, né? Você conseguiu ouvir até onde, por exemplo? Mas você chegou a ouvir, Radna, todo ou Até o momento em que, na hora que nós assinamos, na hora que o profissional assina esse documento, né, e no caso de uma concessão de financiamento, o profissional se torna corresponsável caso não haja uma honradez desse acordo por parte do nosso cliente, né? Então, vocês ouviram quase tudo, já que eu falei. Então, acho que a queda aqui na internet deve ter sido já no finalzinho. Então, assim, só ratificando mesmo isso aí, né? A sua assinatura numa DECORE é algo muito importante. Não trate de forma banal, porque o que a gente via anteriormente eram emissões banalizadas mesmo, assim, com recibos que nada diziam naqueles recibos, colocado como base, entendeu? Então, assim, trate com extrema responsabilidade, a sua assinatura, o seu nome é que está em jogo, né? Então, assim, tudo que o profissional da contabilidade, assim como outros profissionais, né, atuando na sua área, eles estão ali sujeitos a sanções jurídicas, administrativas, aquelas profissões regulamentadas, as sanções administrativas dos seus conselhos de classe. Então, assim, melhor tratar a informação como ela tem que ser, dúvidas que houver, ligar para o conselho, que é o melhor local para você tirar dúvida lá no conselho, o setor de fiscalização. Muitas vezes o profissional acaba tirando dúvida com outro profissional, aí por algum motivo ele está acostumado a fazer de uma forma, ele orienta daquela forma, e não quer dizer que essa forma seja correta de acordo com o anexo. Então, assim, teve dúvidas, entre em contato com o CRC, RN, com o setor de fiscalização,
para a emissão desse documento, tá certo? E, assim, eu acho que eu estava nesse slide aqui, coloquei, né? Exatamente. Coloquei esse chamamento, essa orientação, os dois rapazinhos ali, né? Tratando de forma transparente o profissional e seu beneficiário, né? E já finalizando nossa apresentação, se ainda houver algum questionamento, deixo aqui o nosso muito obrigado, né? A participação de todos. Relembrando, dúvidas, liguem para o setor de fiscalização. Tem aí o e-mail da fiscalização, eu coloquei o e-mail geral, que vai tanto para a coordenadora como todos os outros fiscais, então todos estão aptos a responder, tá certo? Tem os contatos do CRC, telefone físico, e esse celular que está aí, ele está direto comigo agora, tá certo? Que eu estou em home office, talvez até por isso esteja tendo esse problema com a internet, mas eu estou pagando, viu? Eu pago a minha conta. Direitinho. Okay? Maravilhoso, Otton. Deixo aqui o meu agradecimento e dizer que estamos disponíveis para sanar quaisquer dúvidas relativas à Decore e aos outros projetos que também estão por vir da fiscalização. Ok? Muito obrigado. Radna, se quiser acrescentar algo, perguntar mais alguma coisa. Não, Otton, foi maravilhoso a sua explanação e muito esclarecedora. Tenho certeza que todos os profissionais que acompanharem essa série vão se sentir muito mais seguros na hora de emitir Decore, assinar qualquer outro documento relacionado à atividade de contabilidade, bem como ter as suas atividades do dia a dia muito mais afins e muito mais seguras. Muitíssimo obrigado pelo empenho, agradeço desde já à Câmara de Fiscalização e a todo o setor de fiscalização do CRC por ter nos trazido essa ideia tão maravilhosa. Adalto, ele sempre está aí na vanguarda da revolução. Então, muitíssimo obrigado, Adalto, Catilene e todos os demais fiscais que nós teremos a honra de recebê-los aqui para gravar outros materiais e termos outros momentos de explicação. Otton, muito obrigada, meu amigo, por mais esse, tá? Eu que agradeço, né? Tivemos alguns problemas de ordem tecnológica, digamos assim, né? Porque isso também faz parte. Você está na sua casa, eu estou na minha casa. Pandemia deixando todo mundo aí meio tratando de forma diferente os seus trabalhos, enfim. Mas quero deixar claro que a intenção da fiscalização é ajudar, né? Ajudar, deixar aquela imagem que eu acho que quando nós chegamos em um escritório, uma organização contábil, meu Deus, lá vem a fiscalização. Não, a gente está para orientar, eu oriento bastante mesmo, e assim, quem estiver disposto a ter essa ajuda, terá. Ok? Essa é a nossa mensagem e aguardo que a adesão seja bastante grande, né, dos profissionais em relação a esses projetos. Adna, muito obrigado, agradeço novamente. Bom dia.